Ok, pessoal, nos vídeos anteriores nós estávamos vendo o texto que falava dos acidentes de trânsito no Brasil, tal, e resolvemos 4 questões, não é? De texto e gramática. E agora vamos concluir este primeiro texto, essa primeira prova, que é a prova do Detran. Vamos corrigir, aliás, concluir com a questão 5, que é uma questão de interpretação de texto também, ok? Você sabe que o que é essencial para a interpretação do texto? Existe a interpretação e existe a compreensão do texto. Compreender é simplesmente ficar atento àquilo que o autor falou. Muitas questões exigem só o nível de compreensão, não exigem nada de interpretação. Então, professor, se a questão perguntar, por exemplo, compreende-se do texto, pelo texto pode-se afirmar, na verdade ele está cobrando compreensão. Aí basta uma leitura atenta. Existem as questões que cobram interpretação. Neste caso, elas vão perguntar sobre inferência, deduz-se disso, deduz-se daquilo. Aí você já vai ter que ter um pouco mais de cuidado, porque não estará lá no texto a informação. A informação, na verdade, estará subentendida, ela estará implícita, ok? Então vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do texto 1 e do texto 2. Os textos apresentam dados muito contraditórios quanto ao número de vítimas fatais de acidentes no Brasil. Eu não vou voltar ao texto aqui, eu vou pegar o impresso que eu tenho aqui para a gente ganhar tempo. No primeiro texto eles falam assim, o autor fala assim: para se ter uma ideia, no Brasil, até o dia 20 de setembro de 2011, o trânsito já havia feito 75.443 vítimas fatais. Então, em torno de 75 mil vítimas fatais é o que o primeiro texto falou. Tá? Depois, você voltando os slides ou vendo o seu material impresso, você vai verificar isso aí. Ok? No segundo texto, eu marquei aqui, para a gente ter uma ideia, ele fala assim, ó, segundo dados do Denatran, morrem por ano mais de 37 mil brasileiros vítimas de acidente. Aparentemente seria algo um pouco contraditório, porque o primeiro texto fala em 75 mil e aqui no segundo texto fala em 37 mil. Então é uma distância muito grande, você concorda? É o dobro praticamente. Só que ele fala assim, esse número também pode ser muito maior, pois são contabilizados apenas aqueles que morrem no local do acidente. Agora observe, você vai poder ler isso no seu material impresso. Ele fala assim, especialistas estimam que o número chegue a 80 mil brasileiros mortos no trânsito. Então, no primeiro texto ele fala que é em torno de 75 mil. No segundo texto ele diz que chega a 80 mil. Então, na verdade, os textos não apresentam dados contraditórios. Essa questão aqui está incorreta. Vamos ver a alternativa B, ok? Nós temos assim, infere-se do texto 1 que o número de vítimas de acidentes de trânsito hospitalizadas supera o de vítimas fatais. Infere-se do texto 1 que o número de vítimas de acidentes de trânsito hospitalizadas supera o de vítimas fatais. O texto 1, você vai poder ver também no terceiro parágrafo, ele fala assim, para se ter uma ideia, no Brasil, até o dia 20 de setembro de 2011, o trânsito já havia feito 75.443 vítimas fatais e deixado a marca de 247.844 pessoas hospitalizadas. Ou seja, ele diz que morreram em torno de 75 mil pessoas e que ficaram hospitalizadas em torno aí de 247 mil pessoas. Então, infere-se do texto que o número de vítimas de acidentes de trânsito hospitalizadas supera os de vítimas fatais, com certeza. Ele falou infere-se aqui porque isso não está, na verdade, o texto não falou isso diretamente, mas qualquer um pode perceber, porque ele fala que houve 75 mil vítimas fatais e 247 vítimas foram para os hospitais. Então, é óbvio que supera em muito, pelo menos 3 vezes mais a quantidade de vítimas fatais, ok? Então, a resposta correta aqui, ó, que está clara no texto, não apresentou muita dificuldade, tá? É essa aqui, a letra B. Vamos ver agora por que as demais alternativas estão incorretas, ok? Veja bem. A quantidade de vítimas que morrem no local do acidente é mais que o dobro das socorridas em hospitais. Aqui não precisaria nem ler o texto, tá, para ver que isso não é verdade. A quantidade de vítimas não fatais é maior, como você pode ver pela letra B.
Tá? Pela letra B, nós temos aí 247 mil vítimas nos hospitais, 75 mil mortos. E aí ele fala que a quantidade de vítimas que morrem no local do acidente é mais que o dobro. Então, obviamente, que não é a questão, é uma total contradição ao que está no texto. Tá? O texto fala uma coisa e a alternativa C está falando uma coisa totalmente contraditória. D. Quase a totalidade dos gastos públicos com acidentes de trânsito é decorrente de indenizações. Ó, quase a totalidade dos gastos públicos com acidente de trânsito é decorrente de indenizações. No texto 1, no texto 2, aliás, ele vai falar, com dados do DPVAT, se eu não me engano, que, está aqui, ó, dados do DPVAT, que em valores os desembolsos com indenização alcançaram 1,1 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 100 milhões, não é? Então, 1 bilhão os gastos com indenização. E no texto 1, ele fala que os gastos com os acidentes de trânsito estão na casa de 60 bilhões de reais. Então, os gastos com indenização, 1 bilhão. Os gastos em geral, nos acidentes, né, considerando ali gastos com hospitais, gastos nas estradas, né, os prejuízos das pessoas, estão em torno de 60 bilhões. Então, é claro que isso aqui está totalmente errado. Ó. Quase a totalidade dos gastos públicos com acidente de trânsito é decorrente de indenizações. Não é verdade. É uma parcela até pequena, se você for observar, porque de 60 bilhões para 1 bilhão, né, nós não temos aí nem 10%. Então, não é quase totalidade. Letra E. 50% dos acidentados nas vias de tráfego intenso morrem no local do percurso para os hospitais. 50% dos acidentados nas vias de tráfego intenso morrem no local ou no percurso para os hospitais. É erradíssimo, né? Mais uma vez, com a mesma informação que nós tínhamos lá no início, tá? Nós temos aí que morrem nos locais 75 mil pessoas por ano no Brasil e que são socorridas 247 mil vão para os hospitais. Então, esses dados aqui não têm nada a ver. Ok? Então, resposta correta, alternativa B. Então, aqui nós terminamos a primeira prova, que é a prova do Detran, ok? Vamos partir para outra prova.